Lucas, capítulo de número 3, a gente vai ler do versículo 1 até o versículo de número 19. Aliás, até o versículo 20. Lucas 3, de 1 a 20. A palavra de Deus diz assim: No 15º ano do reinado de Tibério César, quando Pôncio Pilatos era governador da Judéia, Herodes, tetrarca da Galiléia, seu irmão Filipe, tetrarca da Idumeia e Traconite, e Lisânias, tetrarca de Abilene. Anás e Caifás exerciam o sumo sacerdócio. Foi nesse ano que veio a palavra do Senhor a João, filho de Zacarias, no deserto. Ele percorreu toda a região próxima ao Jordão, pregando um batismo de arrependimento para o perdão de pecados, como está escrito no livro das palavras de Isaías, o profeta: Voz do que clama no deserto, preparem o caminho para o Senhor, façam veredas retas para ele. Todo vale será aterrado e todas as montanhas e colinas niveladas. As estradas tortuosas serão endireitadas e os caminhos acidentados aplanados, e toda a humanidade verá a salvação de Deus. João dizia às multidões que saíam para serem batizadas por ele: raça de víboras, quem lhes deu a ideia de fugir da ira que se aproxima? Deem frutos que mostrem o arrependimento, e não comecem a dizer a si mesmos: Abraão é nosso pai. Pois eu lhes digo que destas pedras Deus pode fazer surgir filhos a Abraão. O machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada ao fogo. O que devemos fazer então? Perguntavam as multidões. João respondia: quem tem 2 túnicas, dê uma a quem não tem nenhuma, e quem tem comida, faça o mesmo. Alguns publicanos também vieram para serem batizados. Eles perguntaram: mestre, o que devemos fazer? Ele respondeu: não cobrem nada além do que lhes foi estipulado. Então alguns soldados lhe perguntaram: e nós, o que devemos fazer? Ele respondeu: não pratiquem extorsão, nem acusem ninguém falsamente. Contentem-se com o seu salário. O povo estava em grande expectativa, questionando em seu coração se acaso João não seria o Cristo. João respondeu a todos: eu os batizo com água, mas virá alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de desamarrar as correias das suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele traz a pá em sua mão, a fim de limpar sua eira e juntar o trigo em seu celeiro. Mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. E com muitas outras palavras, João exortava o povo e lhe pregava as boas novas. Todavia, quando João repreendeu Herodes, o tetrarca, por causa de Herodias, mulher do próprio irmão de Herodes, e por todas as outras coisas mais que ele tinha feito, Herodes acrescentou a todas elas a de colocar João na prisão. Amém. Queridos, o Natal significa o nascimento de Jesus, nascimento do Salvador, Filho de Deus enviado ao céu para nos reconciliar com o Criador. Então, o Natal é tempo de luz, porque Jesus é a luz. A luz do Evangelho não é uma espécie de energia esparramada pelo universo. Essa luz é alguém. É uma luz que brilhou num lugar específico, em um contexto específico. Por isso o nosso texto começa com uma espécie de cabeçalho histórico. Lucas está nos dizendo: olha, essa história que eu vou contar para vocês aconteceu no 15º ano do reinado do imperador de Roma,
Tibério César, quando Pilatos era governador do território da Judéia e Herodes da Galiléia. Então, não temos aqui um conto de fadas que começa com algo do tipo: era uma vez, em uma terra distante, há muitos anos atrás. Lucas dá para a gente os nomes, os lugares, as funções, os papéis. Então, com base nessas informações, nós podemos localizar esse momento que Lucas narra entre os anos 28 e 29 da nossa era. Foi nesse tempo que João Batista exerceu seu ministério, que foi também o tempo que Jesus começa a exercer o ministério dele. Portanto, temos aqui a localização na história, a data de quando essa luz, a verdadeira luz, começa a brilhar. A luz que veio ao mundo no milagre da encarnação, na gravidez de Maria, no nascimento de Jesus. A luz que começa a reluzir no mundo, no ministério de Cristo. A luz que brilhou nos ensinamentos, nos milagres, na vida do Salvador. A luz que brilhou forte na ressurreição do Cristo que tinha sido crucificado. Então, veja, houve um tempo, houve um lugar em que essa luz começa a brilhar. Há um contexto para isso. Então, o Natal, ele não começa a brilhar no Polo Norte, ou seja lá onde for que o Papai Noel more. A luz do Natal não começou a brilhar quando os shoppings montaram as suas árvores e iniciaram suas promoções. A luz começa a brilhar em Belém, na manjedoura, depois na Galiléia, no ministério de Jesus, depois em Jerusalém, na crucificação, na ressurreição, na exaltação. Agora, queria te convidar a um exercício de imaginação. Tente imaginar um lugar em que o ano inteiro seja noite. Somente noite. E uma noite muito escura, porque nesse lugar o céu está sempre nublado. Não se vê lua, não se vê estrelas. Agora imagine uma casa neste lugar. Imagine que esta casa não tenha qualquer tipo de luz artificial. Não tem eletricidade, não tem a lanterna do celular, não tem nem mesmo velas. Só que há pessoas vivendo nessa casa. Há várias famílias, na verdade, morando nesse lugar sem luz. E elas aprenderam a conviver com essa ausência de luz. Elas comem, elas tomam banho, elas entram, elas saem de casa, elas trabalham, elas vivem. Só que, nesse lugar, nessa casa, nessa vila, onde há a mais completa escuridão. Agora imagine que um determinado dia, as nuvens vão embora. E durante o dia o sol volta a brilhar. E nesse mesmo dia a luz começa a brilhar dentro das casas. E depois de muito tempo, eles olham para as suas casas e começam a enxergá-las como elas realmente são. Eles olham uns para os outros com espanto. Agora eles se veem como realmente são. A minha pergunta para você é: você acha que quando essa luz começou a iluminar a casa inteira, todos os cômodos, os moradores viram uma casa limpa e arrumada, com tudo no lugar?
Será que quando eles se viram e viram uns aos outros, eles enxergaram pessoas limpas ou um pouco sujas, arrumadinhas ou bagunçadas? O ponto é o seguinte: a sociedade nos educou a pensar que o Natal é um tempo em que tudo é aparentemente bom. Um tempo de paz, de alegria, de família, de festas, de presentes e comemorações. E a emenda no Ano Novo fica melhor ainda. Réveillon, fogos, roupas brancas e todas aquelas simpatias e expectativas com a mudança do calendário. É como se, simplesmente, porque estamos no mês de dezembro, as trevas do mundo foram embora. Tudo virou luz. Mentira. Mentira. E essa é, irmãos, a grande estratégia das trevas. A Bíblia afirma para a gente, o apóstolo Paulo diz que Satanás, ele se disfarça de um anjo de luz. Então essa é a grande farsa das trevas, nos fazer acreditar que tudo é luz. Olha que coisa. Que todos estão debaixo da luz, que a luz está por todos os lados. Que estamos na luz só porque usaremos roupas novas no dia 31, que as nossas famílias estão na luz só porque teremos um amigo oculto e trocaremos presentes, que de repente a luz vai preencher a sua vida porque finalmente você vai comprar aquele celular novo, aquela televisão nova, aquele eletrodoméstico novo. Uma mentira maligna, satânica, irmãos. Isso é como aquele videozinho do Ariano Suassuna, né? Você sabe que é mentira, o mundo sabe que é mentira, e o mundo sabe que você sabe que é mentira. Mas apesar disso, apesar de conhecermos a verdade, vivemos na mentalidade da mentira, na mentalidade das trevas. Vivemos de acordo com a proposta do mundo. E à medida que progressivamente vamos nos afastando do primeiro Natal, vamos nos afastando de Belém, vamos nos afastando da Galileia, vamos nos afastando de Jerusalém, cada vez mais, a gente já não sabe o que é luz, o que são trevas. Então a pergunta que fica é: que tipo de perspectiva temos do Natal a partir do Evangelho? O que há de tão diferente na visão bíblica do Natal? Em primeiro lugar, entendemos que o Natal fala de uma luz que veio ao mundo. Isto é, a luz veio porque não havia luz no mundo. A luz não nasceu de uma iniciativa política, científica, econômica. A luz não surgiu porque as condições sociais melhoraram. A luz veio porque o mundo precisava de luz, porque o mundo estava dominado pelas trevas. E a partir do momento que essa luz começa a brilhar, luz vinda do céu, algumas coisas começam a acontecer. Um novo tempo começa, o tempo da luz. Só que existe a luz e existe os efeitos da luz. A chegada do Salvador irradia a luz de Deus em várias direções. E uma delas foi João Batista. Veja, o brilho da luz nos desafia a um novo posicionamento. Luz traz vocação. A luz chegou. E a luz chegou a João Batista e ele se sente desafiado
Há um novo posicionamento espiritual, um posicionamento muito específico. A partir de então, ele se torna um servo da luz, um proclamador da luz. A vida para João passou a ter um outro sentido. Veja o versículo 2, vai dizer aí: veio a palavra de Deus a João. Literalmente essa expressão, lá no grego, significa: a palavra de Deus aconteceu sobre João. Um dia, a luz do Evangelho brilhou sobre a vida dele. Não foi ele quem procurou a luz. A luz foi ao encontro dele. Não temos o controle sobre a luz. Não a dominamos. Ela é soberana para brilhar como quer, quando quer, onde quer. Mas a partir do momento que ela brilha sobre a sua vida, nós nunca mais somos os mesmos. A partir daquele momento, João passou a ter um entendimento do que vemos aí no versículo 16. Ele vai dizer: o Cristo, o Messias, é mais poderoso do que eu. Eu não sou digno, nem mesmo de tirar as sandálias dos pés dele, os sapatos dos pés dele. Note que aquela época, aquele tempo, aquela sociedade era uma sociedade onde havia escravidão. Então, as pessoas tinham os seus escravos, e a prática de tirar sapatos era considerada uma prática humilhante, até mesmo para o escravo. Então, o João, ele entende a diferença entre ele e o Messias, de tal forma que nem mesmo isso ele é capaz de fazer. Se Jesus chegasse aqui e ele estendesse o pé e falasse assim: tira o meu sapato, será que você sentiria que Jesus estaria sendo arrogante com você? Quem Jesus pensa que é? João Batista diria: não, Senhor, eu não sou digno, nem mesmo de tocar os seus sapatos. A chegada da luz nos dá a proporção de quem Ele é e quem nós somos diante dEle. O conhecimento e a experiência da luz do Evangelho nos faz assumir nova posição. A luz traz vocação. Quando eu entendo quem realmente Jesus é, que Ele é o Filho de Deus, o Salvador, aquele que morreu a minha morte, que ressuscitou, que é Senhor sobre todas as coisas, a vida, a existência, irmãos, passa a ter um novo significado. Minhas atitudes precisam mudar. Agora, eu preciso agir de acordo com a luz. Porque, ora, veja, se tudo são trevas, não há o que mudar. Quando tudo são trevas, não existe certo e errado. Só existe a melhor forma de você sobreviver. Quando tudo são trevas, não há diferença de comportamento. Quando tudo são trevas, o certo parece não valer a pena. Pensa na casa lá, na casa que vive na total escuridão. Alguém diria: para que eu vou arrumar essa casa? Para que eu vou limpar essa casa? Para que as minhas roupas precisam estar limpinhas? Quem está vendo? Nem eu mesmo estou vendo. Ninguém está prestando atenção quando tudo são trevas. Pensa na nossa sociedade. Pense quando a gente faz o certo. O que é que vira notícia? Quais são as manchetes dos jornais, das redes sociais, dos portais da internet? As notícias são o bem que é feito ou o mal que acontece? Trevas, trevas. E a gente não vê luz. E parece
que elas estão realmente por todos os lados. Somente quando a luz brilha na casa, você percebe a quantidade de sujeira e bagunça que existe. E aí há duas reações possíveis. Veja só. Uns se sentem atraídos pela luz. Eles se dão conta da sujeira que existe neles e querem se purificar, querem se limpar, querem se renovar. Eles se apaixonam pelo brilho da glória de Deus. Eles se encantam, se maravilham ao visualizar a luz da graça. Através da luz do Evangelho, eles percebem que existe uma nova possibilidade de vida. A vida não precisa ser desse jeito. Eles enchem o coração de esperança e se sentem mobilizados a arrumar a casa. Agora que eu estou enxergando, agora que eu estou vendo, eu começo a tomar providências para que a casa seja arrumada. Agora uma casa limpa, arrumada, faz sentido. Vale a pena. Esse é o ministério de João Batista. Essa foi a reação de João Batista. Quando ele percebe, ele sente o brilho da luz de Deus sobre a sua vida, ele se sente vocacionado a arrumar a casa. É onde entra a profecia de Isaías, citada no texto. Isaías capítulo 40 está sendo citado aí, diz assim: preparem um caminho, em outras palavras, arrumem a casa. Por quê? Por que tem que preparar o caminho? Por que tem que arrumar a casa? Porque a salvação chegou para a humanidade. Veja, por que nós estamos falando de João Batista? Porque a luz do Evangelho brilhou sobre a vida dele, e ele se posicionou diante dessa luz. A vida dele foi iluminada, ele percebe a sujeira da casa. A chegada da luz nos faz perceber as trevas. Então ele assume um compromisso, um ministério, de anunciar às pessoas: gente, acorde, a luz chegou. A luz veio até nós, a luz está entre nós. A luz veio do céu, então a nossa vida precisa mudar. Precisamos de novas atitudes. Será que essa é a nossa sensação, irmãos? Diante da luz de Jesus? Ou será que a gente já se entregou e a gente simplesmente vai viver esse Natal e esse dezembro como todos os outros? Quais são atitudes na sua vida que você está mudando? Porque você reconhece a luz, porque você experimenta a luz. Note que há pessoas que se sentem incomodadas, é o outro grupo. Uns reagem como João, atraídos, mobilizados. Outros se sentem incomodados. Diante da luz tem gente que prefere viver nas trevas. Mesmo chegando à luz, tem gente que prefere não arrumar a casa. Tem gente que prefere, poxa, deixa a sujeira aí. Uns estão confortáveis na bagunça. Uns estão até mesmo tirando proveito do sistema de trevas. Querem mantê-lo. Pense, quantos lucram com o sofrimento humano? Em vários níveis, né? Podemos falar de drogas, de exploração sexual, de corrupção. Essa é a realidade, irmãos, que o Natal da televisão e o Natal do shopping não mostra. Quando a luz do céu se manifesta em Jesus, a humanidade se divide.
Uns são iluminados pela luz e se comprometem com ela. Outros ficam indiferentes. E outros se colocam como inimigos da luz. Querem a qualquer custo continuar nas trevas. Tem gente que tem raiva da luz. Veja, é o que vemos no ministério de Jesus, ou não? Uns se colocaram na posição de discípulos, uns o seguiram, outros se colocaram na posição de perseguidores de Jesus, e uma galera ficou indiferente ao que estava rolando. Por isso, queridos, Natal significa também a chegada do juízo de Deus. A sua encomenda que vai chegar lá na sua casa, o seu presente que você vai ganhar no Amigo Oculto, não vai estar escrito isso. Mas é a verdade bíblica. Natal significa a chegada do juízo de Deus sobre o mundo. Deus envia um Salvador, por quê? Porque na opinião de Deus, o mundo precisa de salvação. E Ele não consegue se salvar sozinho. Precisamos de salvação porque estamos em trevas. As trevas estão em nós e no mundo ao redor. Então é assim que a gente entende o ministério de João Batista, a mensagem de João Batista, que parece dura, parece até agressiva. Veja, João não pregou alguma coisa do tipo, gente, olha, venham para Jesus e encontrem a felicidade. Venham para Jesus e encontrem cura para as suas doenças, amor para o seu coração, dinheiro para o seu bolso. João se dirige aos líderes do seu povo com a icônica expressão raça de víboras. Vocês estão ouvindo? Vocês são uma raça de víboras. Jesus confronta aqueles que de fato não tinham se convertido. Mas, de certa maneira, queriam fugir da ira de Deus. Veja você. É mais ou menos assim, eu não quero ir para o inferno, mas também não quero viver uma vida de crente. Tem uma solução aí? Não quero esse negócio de estar todo domingo, o ano inteiro na igreja, não quero me comprometer, não quero ter uma vida debaixo do senhorio de Cristo, não quero ter Cristo reinando no meu coração, mas eu não quero ir para o inferno. João tem uma expressão para esse tipo de atitude. Raça de víboras. A ira de Deus está chegando. João está dizendo, as árvores que não derem frutos serão lançadas ao fogo para serem queimadas. Há um fogo, há uma condenação. Cristo traz a separação entre o trigo e a palha. Se Jesus é a luz, irmãos, Ele é o ponto de separação espiritual da humanidade. Há trigo e a palha, ou na parábola de Jesus, né? A trigo e a joio. Fora de Jesus, o mundo é de trevas, e sobre as trevas está o juízo de Deus. Deus é luz e Ele não tem comunhão com as trevas, não importa quantos piscas-piscas você colocar em sua casa. Seja lá quantas coisas você for comprar ou ganhar no Natal, se a sua vida não estiver em Jesus, você está em trevas. Não existe relacionamento entre você e Deus. O pecado domina o seu coração. E você é refém da ação maligna no mundo. O seu estado é de condenação diante da justiça de Deus. Essa é a condição de todos aqueles que estão fora de Cristo.
Essa é a sua condição se você estiver fora de Cristo. Essa é a condição dos seus familiares, dos seus amigos, dos seus colegas, das pessoas que você até gosta, convive com você, gente boa, mas podem estar nas trevas, podem estar debaixo do juízo de Deus. Sabe, queridos, o nosso problema é que a gente não consegue mais perceber a realidade das trevas. Então João, alguns diriam que a pregação de João é sensacionalista. Outros diriam que ninguém como João compreendeu de forma tão clara o que significava a chegada da luz e a realidade das trevas. Ou saímos dela, ou morremos nas trevas. Talvez você pense assim, poxa, essa coisa está muito pesada. Versículo 18, Lucas, que está contando a narrativa, ele vai dizer assim, as palavras de João Batista, ele exortava o povo e lhe pregava boas novas. Olha que interessante. Lucas chama a pregação de João Batista de boas novas. Porque, veja, se esse mundo e essa humanidade estão sob o domínio das trevas, a chegada da luz significa que há uma chance de libertação. Há esperança de mudança. A luz veio e eu tenho a oportunidade de sair das trevas e ir para a luz. A chegada da luz me dá a possibilidade da conversão. A luz chegou e a nossa vida não pode permanecer igual. O Natal nos desafia a conversão. Versículo 3, o texto vai dizer que João pregava um batismo de arrependimento. A palavra arrependimento lá no grego é substantivo metanoia, que significa uma mudança de mentalidade, um redirecionamento de vida. É nesse ponto, queridos, que a gente precisa repensar a nossa ideia de conversão. Versículo 8, João vai dizer, deem frutos que demonstrem esse arrependimento, frutos que evidenciem essa nova mentalidade, frutos que demonstrem de maneira concreta que agora vocês são luz, não mais trevas. Aí perguntam para ele, então João, o que a gente precisa fazer? Ele responde, fala muito simples, sejam generosos, solidários, compartilhem o que têm com quem não tem, não sejam dominados pela ganância, não cedam à corrupção, ajam com honestidade e justiça. Claro, queridos, que é uma pequena amostra, poderíamos fazer uma lista enorme aqui das coisas que devem existir na vida do crente, na vida do verdadeiramente convertido. Mas o ensino de João nos dá uma dica interessante. Porque a chegada da luz me revela trevas. Trevas que não estão apenas lá fora, estão dentro de mim. Trevas que estão presentes no meu comportamento. E trevas que estão presentes na sociedade. Olha, a crítica que João faz ao governante da região, chamado Herodes. João o critica publicamente, porque Herodes tinha tomado como esposa a sua cunhada, mulher que estava legalmente casada com o seu irmão. E João o criticava por vários motivos, mas esse era, digamos assim, um dos principais. Por conta disso, Herodes manda prender João. Então, a experiência da luz nos faz perceber com clareza as trevas que existem no mundo. Inclusive nos governantes, nos poderosos, nas pessoas famosas. Repare que, às vezes, a nossa paixão pela política, na hora de defendermos o nosso político preferido, a gente
tende a passar pano nos erros dele. Para piorar, a gente fica meio que comparando os erros de um com o de outro, né? Então, poxa, não, os erros do meu são menores do que os seus. Há um nome para isso, irmãos. Chama-se trevas. E as trevas não estão apenas nas decisões políticas. As trevas estão nos nossos relacionamentos amorosos. Nos nossos e nos deles. Nos casos, na sexualidade. Então a gente não pode ser seletivo na condenação das trevas. Ah, essas trevas aqui são trevas de verdade. Aquelas lá não, aquela... Como se houvesse trevas que Deus não se importasse muito. Trevas são trevas. Na nossa vida, na vida deles. Aí voltamos para o desafio da conversão. Porque se eu não enxergo com clareza as trevas desse mundo, eu não vou me movimentar para mudar meu comportamento. Se eu não me incomodar com a sujeira da casa, eu não vou me movimentar para limpá-la. A luz nos faz ressignificar relações. Porque agora eu estou na luz, a orientação de João aqui. A minha relação com o meu trabalho, a minha relação com o dinheiro, a minha relação com os meus vizinhos, a minha relação com a minha família, vai mudar. Mudança interna e externa, mudança espiritual e ética. Uma leitura rasa aqui do texto poderia nos fazer pensar que o que João Batista está dizendo é o seguinte: olha, basta uma vida honesta e justa. E aí você pode pensar, poxa, mas que diferença faz para a igreja? Para quê? Para o culto, cantar, orar, né? Basta eu viver uma vida correta. Como eu disse, é uma leitura rasa, superficial. Por quê? Porque as mudanças éticas propostas por João são resultado do entendimento espiritual que ele tem de quem é a luz. A luz é Cristo. O meu comportamento com o próximo precisa mudar, porque a minha relação com Deus mudou em Cristo. A minha relação com o trabalho e a sociedade vão mudar, porque o Cordeiro de Deus derramou o sangue dele sobre a minha vida. E nele, por meio dele, eu fui batizado com o Espírito Santo. Então é uma dicotomia, queridos, que precisamos vencer. Essa separação entre ética e espiritualidade. Tem gente, no extremo, que vive enfurnado dentro da igreja, mas no seu dia a dia vive um comportamento de trevas, sem mudança. Outros acham que, então, porque tem uma vida, na perspectiva deles, obviamente, ética, correta, justa, não precisam de comunhão com Deus. Ambos estão errados. O compromisso ético de João provinha do seu entendimento espiritual. A comunhão com Deus nos impulsiona a uma vida diferente. A experiência da luz me impulsiona a novos comportamentos e, ao mesmo tempo, eu preciso intencionalmente me colocar debaixo da influência da luz. Eu preciso de tempo de exposição da luz do céu na minha vida. É o que fazemos aqui. Essa é a importância do culto. Essa é a importância da sua vida de oração. Essa é a importância do seu tempo de meditação. Essa é a importância de termos comunhão uns com os outros. A importância das disciplinas espirituais. São momentos onde a gente para que a luz do céu possa iluminar nossas emoções, nossos pensamentos, as trevas profundas que existem dentro de nós. Quanto mais tempo de luz, mais condições você vai ter de ser luz nas trevas. Porque o ambiente onde somos desafiados a ter obras de luz
é um ambiente de trevas. Quanto menos tempo de luz, menor é a nossa sensibilidade da realidade das trevas. E essa é a minha sensação. Muitos irmãos, muitos crentes, talvez você já ouviu uma mensagem como essa, e você ouve, legal, bacana, sai daqui, e nada muda na sua vida. Porque a sua sensibilidade para as trevas, ela está muito baixa. Você já olha ao redor e está tudo bem. Por quê? Porque a sua comunhão com a luz está enfraquecida. A luz brilhou. As trevas continuaram existindo ao nosso redor. Veja, estar na luz não nos protege da violência das trevas. João Batista foi preso por Herodes. Depois, morreu decapitado. Maturidade espiritual é não sermos ingênuos sobre a realidade das trevas. Por isso, uma vida de luz não é só vir à igreja de vez em quando. A conversão, ela não foi um dia na sua vida, há muitos anos atrás. A conversão é diária, né? Sempre compartilho que eu, como pastor, entendo que já passei por várias conversões. Ao longo desse ano, o Senhor me desafiou a algumas conversões. Mudança de pensamento, mudança de mentalidade, mudança de comportamento, novos posicionamentos, novos sentimentos, novos afetos espirituais. Quanto mais próximo da luz, mais consciência a gente tem das trevas que existem dentro de nós e das trevas que existem ao nosso redor. Ao mesmo tempo, quanto mais perto da luz, mais força espiritual temos para enfrentar as trevas, porque a nossa força não vem de nós mesmos, irmãos. A minha força, a sua força está naquele que é maior que João Batista. Aquele que é a luz do mundo, aquele que é o Salvador, aquele que não somos dignos nem sequer de tirar os seus sapatos, aquele que derramou sobre a igreja o Espírito Santo e que um dia voltará. Vamos orar, feche seus olhos. Eu queria te propor nessa hora que você fizesse essa oração. Peço ao Senhor para que abra os seus olhos, para que você veja com mais clareza o brilho da glória de Deus. Possivelmente na sua mente você sabe, Jesus é luz. Mas será que você tem sentido essa luz brilhar sobre você? Peça ao Senhor para iluminar a sua vida, de modo que você perceba as trevas que existem dentro da sua alma, trevas que existem dentro da sua casa, trevas que existem nos seus comportamentos. Peço ao Senhor que te ilumine, te dê força, te dê graça, para você passar por uma nova experiência de conversão. Uma experiência de mudança, de renovação espiritual, de um novo posicionamento, de novos sentimentos, de um novo compromisso, sem ingenuidade, tirando da sua vida o que precisa ser tirado, enfrentando o que precisa ser enfrentado. Tendo uma visão diferente do mundo, entendendo que tem pessoas que estão indo para o inferno, e entendendo que tem pessoas que estão sob o domínio das trevas, e a mudança para a vida delas, a esperança para a vida delas está no Evangelho, e nós precisamos ser luz para essas pessoas. E se nós que somos a luz para a vida delas não agirmos de forma compatível com a luz, temos um grande problema.
Fale com o Senhor. Deus amado, a gente vai vivendo, Senhor, no automático, e o dia a dia a gente tem tanta coisa para resolver, tanto problema, tanta luta, tanta dificuldade. E a gente esquece, Senhor, que vive no mundo de trevas. Mesmo, Senhor, quando temos algumas bondades, quando temos condição de desfrutar de alguma alegria nos presentes, nas festas, nas confraternizações, Senhor, tira a venda dos nossos olhos e nos faz perceber a realidade de trevas que existe nesse mundo. E nos ajuda, Senhor, em Cristo e no poder do Espírito, a agir de acordo com a luz, não de acordo com as trevas. E aquilo que em nossa vida é trevas, ó Pai, possamos abandonar e mudar. Pensamentos de trevas, sentimentos de treva, comportamentos de trevas, Senhor. Senhor amado, em nome de Jesus, nos enche com Teu Espírito e nos dá, Senhor, a unção para anunciar a palavra àqueles que estão nas trevas, ó Pai, porque há uma única esperança para eles, que é Cristo. E nós somos missionários, instrumentos do Senhor, que possamos amar as pessoas, demonstrar o Teu amor por elas em atos de bondade, de justiça. Que a nossa vida testemunhe da Tua luz, mas que os nossos lábios, ó Pai, intercedam aos céus por essas vidas e anunciem a elas, ó Deus, a luz que brilhou em Cristo. Senhor amado, em nome de Jesus, ajuda-nos a limpar e arrumar a nossa casa, Senhor. Que possamos, ó Pai, tirar as sujeiras. Chega, Senhor, de acolher as sujeiras do pecado, as sujeiras que se acumulam desse mundo. Renova, purifica, santifica, que sejamos povo do Senhor, santo, renovado, purificado, que o nosso prazer esteja mais na luz do que nas trevas, Senhor. Que não haja nenhuma alegria, nenhuma comunhão do nosso coração com as trevas. É difícil, porque o mundo é de trevas. Por isso, Senhor, brilha a Tua luz sobre nós. Brilha poderosamente sobre as nossas vidas. E faz, ó Pai, do Teu povo, dessa igreja, um farol de luz, ó Pai. Um farol de luz, uma grande lanterna, Senhor, poderosa do céu, para que todos que estão ao nosso redor, todos os nossos amigos, todos os nossos familiares, todos que convivem com a gente, conhecidos e desconhecidos, possam ser iluminados, ó Deus, por meio da Tua luz nas nossas vidas. Em nome de Cristo. Amém.